Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, debatendo, né, sobre diversos temas que, né, precisam, né, ser devidamente conversados, né? Não reparem aí com minha tosse, né? Eu tô tossindo aqui já faz alguns dias. Mas, né, vamos que vamos, né, continuar com a nossa programação. E nessa parte aqui da noite, né, dia 5 do 9, vamos conversar aqui com o João para bater um tema que o Mesa de Debates fala aqui bastante, né, que é agora assim, muita, né, enrolação. Peço para o João, né, falar um pouquinho dele antes da gente começar o nosso bate-papo. Olá, boa noite. Primeiro, agradecer o espaço aqui do Guilherme para a gente poder discutir esse importante assunto. Meu nome é João Batista, eu sou professor de Educação Física e diretor de escola na rede municipal de São Paulo. Sou militante do SIMPEM, Sindicato Nacional em Educação do município, militante do coletivo Vozes da Base. Aí dentro do SIMPEM, a gente compõe a diretoria como minoria, né, como oposição à maioria aí pelo SIMPEM. E trabalho, eu vi que É minha maravilha. identificação tá como DRESA regional, que eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, e a Diretoria Regional de Educação de Santo Amaro, as escolas em que eu trabalho. Maravilha, então aí, João, vamos começar com as perguntas, né? Com o bate-papo, né? E já trazendo aqui um tema que é assunto nacional, né? A questão da reforma do novo ensino médio, né? O novo ensino médio. Como que você está vendo aí essa medida sendo adotada aí pelos diferentes governos, inclusive o governo federal? Bom, a reforma do ensino médio, para nós, do Movimento dos Trabalhadores da Educação, é uma contra-reforma, né? Uma reforma que vem aí esvaziar o currículo de conteúdo científico e ampliar a precarização do trabalho, consequentemente a qualidade do ensino ofertado aos estudantes, ampliando aí as desigualdades educacionais num país onde a gente já mantém uma escola para rico e uma escola para pobre, mas mesmo dentre as escolas públicas aí, as escolas dos grandes centros com as escolas das periferias, principalmente por conta dos chamados itinerários, né? A gente não tem as escolas das pequenas cidades das periferias do Brasil, ou mesmo diferentes escolas aqui em São Paulo, a gente tem escolas que conseguem oferecer alguns itinerários, outras não oferecem esses itinerários. A escolha dos adolescentes também é uma escolha precoce, né, por volta dos 14, 15 anos de idade, eles já devem escolher um itinerário ali entre humanas, ciências humanas, ciências biológicas e exatas, que seria definido e os prende até o final do ensino médio, né, trazendo aí uma importante escolha para ainda uma idade precoce. Os professores são chamados a dar aulas de diferentes disciplinas com essa variação. Nós temos aí uma base de 60% das chamadas disciplinas tradicionais, com 40% das diversificadas, forçando os professores a preparar diferentes aulas, o que leva aí o que já não havia o tempo hábil para essa preparação, para a pesquisa, para que a aula fosse efetivamente aplicada, dificultando ainda mais o trabalho. Uma outra questão importante é a ampliação da jornada de trabalho de uma parte dos professores, causando aí um desemprego na outra ponta, né, deixando uma outra parcela de professores sem emprego.
E, João, é possível, né, reformar a reforma, né, como que é o governo federal, ou você acha que isso aí é complicado? Nós defendemos a revogação da reforma, né, o retorno ao que era antes, a reforma ali de como havia sido estruturado em 2012, para abrir uma discussão com toda a sociedade, mas com os trabalhadores da educação na vanguarda, porque a pedagogia, a educação é uma ciência e precisa dessa direção aí. Então, nós defendemos a revogação, né, mas acho que é importante a discussão com toda a sociedade, porque a escola, enquanto uma instituição do Estado ali condicionada pela economia macro, aí a gente tem o esvaziamento de conteúdo científico diretamente vinculado a um projeto de desindustrialização do país, até mesmo da localização do Brasil na divisão mundial do trabalho, né, com uma atrofia da indústria de transformação, enquanto outros países do mundo, como o México, o leste europeu, mas principalmente Índia e China, hipertrofiaram a sua indústria. Então, juntamente com isso, para que a gente precisa ter um investimento em pesquisa ou uma escola baseada na ciência, enfim, com conteúdo científico, se a gente vai formar essa classe trabalhadora para um mercado de trabalho precário, né, subemprego ou mesmo o próprio desemprego. Aí a gente tem a vinculação com aquelas disciplinas que ficariam entre os 40% diversificados, que elas se baseiam no empreendedorismo, naquela ideologia de que cada um conseguiria vencer pelo próprio esforço, mesmo num país campeão das desigualdades, mas aí também esvaziando os nossos estudantes, a próxima geração dos trabalhadores brasileiros, de conhecimento crítico que poderiam levá-los aí a uma compreensão mais crítica e uma nossa sociedade. Certo, eu gostaria de, né, pegar a parte da questão do conteúdo crítico, né? Você acha que isso é um mero detalhe ou não, né? Que o pessoal fez essa reforma pensando em tirar o conteúdo crítico? Então, acho que é importante a gente ressaltar que a precarização da educação pública brasileira, como já é um projeto de longo prazo, né? Então, a reforma do ensino médio, o novo ensino médio, ele vem para precarizar ainda mais, mas aquilo que já era muito deficitário. Então, dizer que a nossa juventude sai, em sua grande maioria, com a escola fazendo o seu papel, que seria de socializar e plenamente, ou de socializar satisfatoriamente o conhecimento científico, artístico e filosófico produzido pela humanidade, isso já não acontecia de fato, mas a, a reforma do ensino médio, né, o novo ensino médio, ele vem para esvaziar ainda mais, além da precarização, das péssimas condições de trabalho, da péssima remuneração dos professores, já que os professores são aqueles cujo de cargo de curso superior com a pior, entre as piores remunerações, ainda essa modificação, porque é importante ressaltar aqui que você tem, além desses 40% diversificado que vão focar em teorias e ideologias do próprio capital, né, com uma você tem uma inversão também em relação ao que diz respeito a conteúdo e método. Então, por exemplo, algumas disciplinas aqui que poderiam
estar sendo utilizado como a culinária. O professor de química ou um outro professor poderia se utilizar de um dia como método da culinária para poder ensinar, né, uma fórmula química, e eles invertem isso e colocam como disciplina ali a elaboração de um brigadeiro gourmet ou de outras disciplinas cujos nomes aí viraram meme, né, viralizaram pela internet, mas é uma questão intencional, isso não é de agora, há uma disputa política em torno do currículo da escola pública, não o currículo somente como seleção de conteúdos, como seleção de parcelas aí do conhecimento científico construído historicamente, mas o currículo como também toda a estruturação do ensino, inclusive no que tange a teoria pedagógica, que você tem ali a Base Nacional Comum Curricular, aprovada lá atrás no governo do Michel Temer, junto com a reforma do ensino médio, que veio a ser implementada mais recentemente, mas que, baseada na agenda da ONU, veio a ser implementada nas prefeituras, nas redes estaduais, como através do currículo da cidade, aqui na cidade de São Paulo, implementada na época pelo João Dória, que faz uma inversão, né, retira o conteúdo científico do foco e coloca a metodologia como foco. Então, eles defendem ali uma educação que, para desenvolver o pensamento crítico, é melhor você ensinar a mesma coisa, mas de diferentes maneiras, do que você aprofundar e fazer com que os filhos da classe trabalhadora conheçam os clássicos, como o Machado de Assis na literatura, o Charles Darwin nas ciências, Albert Einstein, enfim, as revoluções aí que explodiram Europa, América, como as próprias revoltas do povo brasileiro, também se tratando de ciências humanas. E como que você vê a postura do governo federal em relação a esse tema, né? O governo disse, né, fazer a reforma da reforma, né, mas assim, revogar mesmo que é bom, nada, né? A conjuntura aí para nós trabalhadores não é uma conjuntura favorável, né? A gente acho que foi uma vitória, né? A derrota do Bolsonaro nas urnas, mas nem a extrema direita, o bolsonarismo estão derrotados aí nas ruas, continuam, enfim, se organizando, mas essa força aí para derrotar o Bolsonaro, esse governo de frente ampla, ele abraçou ali, inclusive, o Geraldo Alckmin, que aqui em São Paulo já foi considerado o inimigo número 1 da educação pública. Então, nós sabíamos que é um governo que vem com todos os interesses. Aí, acho que o governo de transição, a pasta que o MEC montou para a transição mostrou a influência aí do Instituto Ayrton Senna, da Fundação Lema e de todo o arcabouço aí da burguesia nacional e internacional para morder aí a educação, né? Primeiro, a pressão que eles fazem para que não se avance no investimento em educação, para que se priorize, tanto como foi antes com o teto dos gastos, como agora com o arcabouço fiscal para garantir o pagamento dos juros da dívida pública, que é quase metade do orçamento nacional, um valor estrondoso, e a dívida continua crescendo, principalmente por conta dessa alta taxa Selic de juros, mas também para começarem a abocanhar aí fatias da educação pública, porque se a privatização avança em diversos lados, você pegar a educação superior, nós temos aí uma grande parcela da educação superior já funcionando por meio de entes privados, a educação básica ela ainda permanece com cerca de 85% ou mais das matrículas na rede pública. Aí você tem o mercado para vender livros didáticos, tem o mercado para que os próprios secretários da educação fechem contrato com as suas próprias empresas para venda de tablets e notebook. Você tem até agora privatização da formação docente
dentro da jornada de trabalho, como outros projetos, como, por exemplo, um projeto de uma vereadora do Partido Novo na Prefeitura de São Paulo, que prevê a privatização das escolas de ensino fundamental, que fere, inclusive, a LDB, que permite a parceria público-privada para atender a demanda, desde que a demanda esteja excedida na educação infantil, que já goza de um projeto piloto na cidade de São Paulo, que é o Colégio Liceu, no centro da cidade, em que, ao anunciar a falência, o prefeito Ricardo Nunes fez o chamado acordo de fomento, em que investe uma grana alta, lá, um contrato muito alto, para manter uma escola particular numa região que nem demanda a gente tem ali, mas com justificativas para que o dinheiro vinculado à educação escoe para os entes privados. E o governo Lula, ele vem fazendo essa mediação, ameaça uma determinada pausa para a disputa da sociedade, mas em momento algum avançou para a revogação. Acho que essa é uma tarefa que fica aí para o movimento sindical, em conjunto com o movimento estudantil, para que a gente possa estabelecer aí um plano de lutas e pressionar o governo para recuar em relação a essa reforma. Perfeito. E, João, você fala aqui do arcabouço fiscal, né? De que forma o arcabouço fiscal aí, né, atinge a educação pública, né, para você? Olha, nós tivemos ali o compromisso, né, do governo, de que o Fundeb, né, o Fundo para Desenvolvimento da Educação Básica, fosse vinculado ao arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, ele está diretamente ligado aí a necessidade de se cumprir a meta fiscal do pagamento dos juros da dívida, né? Você vem atender tanto os banqueiros nacionais como o capital internacional e dizer, ó, fiquem tranquilos que nós criamos mecanismos aqui de gatilho para fazer cortes em determinados gastos, como principalmente os gastos com dinheiro público aí, previdência, saúde, enfim, para poder garantir. Então, assim como era o teto dos gastos, que não permitia que se aumentasse o valor a ser investido, né, contrariando inclusive ao Plano Nacional de Educação, que via a gente avançar para 10% do PIB, de um investimento na educação pública. Ele cria esse mecanismo aí, que a gente acha que ao invés da gente ter o compromisso com os rentistas, né, e se preocupar com essa responsabilidade fiscal, o principal compromisso seria a responsabilidade social, né, desenvolver a indústria do país, um plano de criação de empregos, um investimento em massa na educação pública e em obras de infraestrutura para que a gente pudesse mudar esse jogo, já que a escola, como condicionada, né, ao ampliar a oferta do conhecimento científico na escola, mas em não desenvolver o país também no sentido de industrializá-lo, a gente ficaria também com essa juventude represada aí num mercado de trabalho da informalidade, numa precarização, como é chamado hoje por muitos autores aí, a uberização do trabalho, né? Sim, João. João, vamos falar um pouquinho agora, né, das eleições sindicais do CIPEM, né? Primeiramente, qual é o balanço, né, que o seu coletivo aí faz aí de todo o processo eleitoral do CIPEM, que mais uma vez parece que foi, né, bastante tumultuado, né? Olha, o SIMPEM, né, o sindicato aí que tem o maior peso político dentro da rede municipal, o sindicato que mobiliza, tem um presidente que já está à frente aí agora, entre 35 e 40 anos, né, à frente, acho que passará os 40
anos, porque a partir de 17 de setembro, com a posse da nova diretoria, nós teremos mais 4 anos pela frente. Acho que para explicar um pouquinho o Simpem, é importante a gente entender que há um movimento no mundo de desgaste do movimento sindical. Nós temos uma queda, inclusive no Brasil, em número de filiados, né, em número de trabalhadores sindicalizados. Acho que esse fato foi medido aí no baixo quórum de votação. O Simpem tem pouco mais de 58 mil filiados. Nós tivemos, se eu não me engano, um pouco mais de 11 mil votos, então não chegou aí aos 20%, menos de 20% do quórum, ainda que nós tivemos no chamado primeiro turno em maio, o sistema não dando conta, um sistema contratado por um sindicato que arrecada milhões aí não deu conta de suportar a votação, teve que ser cancelado, a eleição foi remarcada e muita gente ainda assim não conseguiu exercer o direito de voto, porque foi encaminhada uma carta para a casa dos filiados, uma parte recebeu essa carta após a data da eleição, então desses 11 mil nós teríamos ainda um quórum maior para poder, enfim, computar nesse interesse, mas o fato é que nós aqui da Chapa 2, Oposição Unificada, e o meu coletivo Vozes da Base, a gente avalia como positiva a nossa participação. A gente, dentro do desgaste do movimento sindical e da atual diretoria do Simpem, a gente comprou uma palavra de ordem da nossa categoria, que era a reivindicação dessa mudança, ainda que a gente não conseguiu canalizar esse sentimento que está no chão das escolas para uma votação maciça, né, para uma participação maciça nos espaços de representante de escola, como no próprio congresso que aconteceu agora em outubro, mas o esforço está aí. Acho que nós elegemos das 37 cadeiras, proporcionalmente nós ficamos com 16 cadeiras, que serão aí numa reunião no próximo dia 11, segunda-feira, e a posse acontecerá no dia 17, no prédio do Simpem. E aí nós colocaremos as 16 cadeiras da oposição para circular, ir para as escolas, escutar os nossos colegas, escutar essas reivindicações, levar informação, organizar a categoria, assim como também a proposta da gente poder ampliar a comunicação com as comunidades escolares e, consequentemente, ampliar a nossa disputa, né, da opinião pública. E, enfim, não deixando para que isso somente aconteça em momentos de greve, de paralisação, mas que frequentemente a gente esteja à frente. Nós do coletivo Vozes da Base aí conseguimos, dentro das 16 cadeiras da oposição, conquistamos 3 cadeiras, avaliamos como positiva a nossa atuação dentro dessa frente de oposição contra aí a Chapa 1, e também estamos colocando as nossas 3 cadeiras à disposição da categoria, né? Os nossos mandatos não serão mandatos de A, B ou C dos nossos militantes, mas sim mandatos que responderão aí à base da categoria, e em seguida estaremos aí desenvolvendo atividades para poder colocar, né, isso em prática. João, você fala aí de desgaste, né, do sindicato, e parece que esse desgaste não é algo exclusivo, né, do Simpem, né? A pergunta que eu faço é o seguinte: como a gente reverte esse desgaste, né, que existe nos sindicatos? Porque na POSP eu acompanhei as eleições lá, né, e o quórum foi baixíssimo também. Olha só, é importante a gente entender, né, e compreender que é um movimento aí conjuntural de desgaste do movimento dos trabalhadores, o que é um sério problema. E a gente tem uma tarefa árdua. Acho que diante de uma situação em que a gente vive uma crise econômica do capitalismo muito grande, os espaços para que a gente tenha conquistas para os trabalhadores se tornam mais apertados,
e aí se torna mais importante também pensar taticamente em como promover as nossas lutas para conseguir aí avançar e, com isso, abarcar uma maior quantidade de trabalhadores. Acho que a primeira coisa é a gente estar dentro das nossas escolas, né? Estar nas escolas é essencial, visitar as escolas aí. O que não se deve fazer, né? A gente viu na campanha salarial que nós tivemos aqui no ano de 2023, porque veja só, diante de uma conjuntura super complexa, nós vivenciamos os ataques contra as escolas no Brasil, tivemos casos aí em diferentes cidades do Brasil, e aqui em São Paulo nós tivemos um movimento nas redes sociais muito forte, em que em determinados momentos do ano, principalmente ali no começo do primeiro semestre, meados do primeiro semestre, as próprias comunidades escolares paralisaram. As famílias não mandaram seus filhos, os jovens não foram às escolas porque estavam com medo da promoção de um ataque ali, temiam pela própria vida. E ali a gente mostra uma desvinculação dessa atual diretoria do sindicato com a realidade das comunidades escolares e do próprio chão da escola, porque os professores estavam com naquele momento e perderam o bonde ali da campanha salarial de não comprarem essa briga junto com as comunidades. A gente já sairia na frente com a opinião pública em conjunto conosco ali, não porque justamente os ataques às escolas estão vinculados diretamente à desvalorização da escola, à desvalorização dos seus profissionais. Uma coisa não está desvinculada da outra, pelo contrário. Nós esperamos passar isso mais para frente, promovemos alguns dias de paralisação, o que já seria um pouco mais difícil de explicar para as comunidades que diziam lá atrás, com todas as ameaças, vocês não pararam, vocês não reagiram, e agora, aqui em campanha salarial, vocês vão parar. Mesmo na nossa campanha salarial, quando a gente atingiu o ápice aí da campanha, no nosso terceiro dia de paralisação, não só o SIMPEI, mas como o Fórum das Entidades, os outros sindicatos decidiram aceitar uma proposta do governo super rebaixada, que foi uma proposta que ele, inclusive em 2022, fez proposta melhor, né, os 5% de aumento linear com um abono complementar no ano passado um pouco maior do que esse, não que a gente defenda o abono, mas o abono e a incorporação em seguida. Os sindicatos já se propuseram e aceitaram a proposta do governo, deixando esvaziado o nosso último dia, o 1º de junho, no momento em que o Ricardo Nunes está com o caixa cheio, tinha cerca de 38 bilhões em caixa, eles tentando crescer nas pesquisas, gastando muito dinheiro agora está asfaltando a cidade, promovendo eventos culturais, enfim, está deixando esse cofre para essa reta final, segundo semestre de 23 e o ano de 2024, nós poderíamos ter conseguido fazer com que o prefeito avançasse, pelo menos, na proposta salarial. E uma outra coisa, desvinculação de laudos adoecentes, pesquisa da rede estadual, em que um aumento aí de 15% nos afastamentos por conta de saúde mental, passou no telejornais agora, na hora do almoço, e sequer foi tratado assunto de condições de trabalho nas mesas de negociação, e não se avançou em nada, a não ser a criação de um grupo de trabalho para se discutir saúde mental dos profissionais da educação, né? O que seria discutir a causa, mas não ferir ali quer dizer, se trataria a consequência, mas não intervir na causa, como seria importante reduzir o número de bebês, crianças e alunos por turma, ali, né, aumentar o número, a proporção de adultos e crianças dentro da escola, seria fundamental nesse momento em que a gente vive uma verdadeira crise aí no que tange aos afastamentos. Mas uma outra questão importante é a disputa da própria opinião pública. A gente, quando entra numa disputa, seja ela defender um direito, como foi a própria reforma da Previdência, intitulada de Sampaprev 1 e 2, uma aprovada pelo Bruno Covas e a outra pelo
pelo Ricardo, a gente precisa da opinião pública do nosso lado para que a gente possa empurrar a Câmara Municipal e o Executivo. Aí, essa questão da gente ter, em meio às greves, a gente convocar as comunidades escolares para explicitar os casos, com uma baixa participação da direção atual do SINPEM nesse trabalho, com as reuniões de representantes, que ao invés de servir como uma escola de política para os trabalhadores da educação, para que a gente saísse de lá municiado de argumentos para poder chegar para a nossa comunidade, né? E isso não acontece. Então, a nossa proposta aí é de que a gente tenha boletins constantes, informando a comunidade de falta de professores, se está faltando feijão na escola, enfim, criando esse vínculo com a comunidade, para que quando a gente campanha uma luta, seja ela para avançar na conquista de direitos, ou seja ela para defender algum direito, a gente já saia com um passo à frente na influência da opinião pública na capital. Afinal, as nossas escolas estão enraizadas nos 4 cantos da cidade. Perfeito, João. E, João, você cita, né, aqui várias vezes que vivemos um período complicado, né? Que papel que cumpre, né, o Cláudio Fonseca para a categoria para reverter esse período complicado ou não, né? Porque acaba, né, o Cláudio acaba meio que deixando passar, né, os ataques, seja âmbito municipal, estadual e até federal. A atual direção do SINPEM, né, acho que estou dizendo atual porque a gente, a partir do dia 17, a gente vai ter ali, das 37 cadeiras, nós teremos 16 cadeiras do que foi a chapa 2, da oposição unificada. Acho que a condução do nosso movimento sindical, ela vem trazendo o nosso movimento para seguidas derrotas, ainda que o SINPEM seja um sindicato da rede municipal, e quando se fala de lutas nacionais, uma reforma do ensino médio, a própria reforma trabalhista e reforma da Previdência que ocorreram lá atrás com o Michel Temer, mesmo agora com o governo Bolsonaro, dependam aí de uma unificação maior, mas vem organizando, a gente fala assim, né, que a direção atual do SINPEM vem organizando seguidas derrotas da nossa categoria. Acho que o último ataque mais violento que nós sofremos foi o Sampaprev 2. Acho que se as pessoas que agora estão tendo a informação sobre essa mudança nas regras para a aposentadoria, se o sindicato tivesse feito um trabalho de acordo, de levar essa informação para os 4 cantos da cidade, nós teríamos fechado todas as escolas, ainda que abarque todo o funcionalismo público, né? Estou me atendo aqui aos trabalhadores da educação, mas a gente conseguiria ter fechado todas as escolas, porque o Sampaprev, o chamado Sampaprev 2, talvez seja o ataque mais cruel que a educação pública de São Paulo já tenha sofrido. E olha como se deu esse caminho. Nós começamos uma greve no início de 2021, a chamada greve pela vida, né? O prefeito Ricardo queria reabrir as escolas que morriam 6, 7 mil pessoas um colega, né, enfim. E a direção do nosso sindicato deflagrou a greve, se não me falha a memória, em 10 de fevereiro daquele ano, de 21, e de 15 em 15 dias eles faziam atividades como lives, inclusive sem opção de interação. A gente não tinha como interagir com o presidente do sindicato que fazia ali a sua live. Então, eles apostaram na desorganização do movimento, em que nós ficássemos a vanguarda, a chamada vanguarda da categoria naquele momento, né, vanguarda como um processo, se esgotaria por não possuir ali e a greve seria derrotada com uma desarticulação entre
os ativistas da oposição e as da categoria. O que aconteceu é que a greve durou 4 meses, nós até conseguimos a antecipação da vacinação, mas com esse sumiço aí, com essa apatia da direção do SINPEM durante essa greve pela vida, nós chegamos no segundo semestre rendidos ao Ricardo Nunes. Apesar da conjuntura super difícil, né, uma conjuntura que acabou elegendo um presidente que defende a ditadura militar e, por fim, o fim do próprio movimento sindical, nós construímos um dia com 60 mil pessoas em frente à Câmara Municipal, os servidores públicos no geral, em específico aí os trabalhadores da educação, mostrando muita disposição para enfrentar, mas o fato foi que nós não conseguimos construir uma greve tão forte como foi lá atrás, em 2017, que derrotou aquela proposta de Sampaprev posta pelo João Dória. Então, veja, o João Dória é um prefeito prestigiado, eleito em primeiro turno, nós conseguimos construir uma greve que se enfrentou com ele, culminou num dia com 100 mil pessoas sitiando a Câmara Municipal, fazendo com que os vereadores recuassem e que a gente conseguisse vencer ali, né, temporariamente. E aí, com o Ricardo Nunes, um prefeito desconhecido, que mesmo agora, com toda essa máquina na mão ainda, a maior parte da população não conhece, a gente acabou derrotado, justamente porque a atual direção do SINPEM acabou organizando essa derrota de maneira que a nossa greve pela vida se estendeu por 4 meses e não há categoria, não há trabalhador que tenha energia para fazer ali 5, 6 meses de greve forte durante o ano. Né? A Solan, em 2021, nós fizemos 5 anos. Acho que, além disso, né, as reuniões de representantes e de conselheiros do nosso sindicato, com pouco espaço para debate, deixando de fazer com que esse espaço fosse um momento de politizar a nossa categoria, de que isso se refletisse no retorno dos representantes para as escolas e na nossa organização, já que os representantes são a espinha dorsal da nossa organização sindical, mas também de uma fraca pressão nas instâncias superiores, como, por exemplo, uma pressão na Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação e na Central Única dos Trabalhadores, a qual o SINPEM é filiado, para que essas organizações aí pudessem unificar as importantes que aconteceram. Né? Nós tivemos greves de educação no Brasil nos últimos anos, em todos nos 4 cantos do país, e nenhuma dessas, nem a Central Única dos Trabalhadores e nem a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação se esforçaram para poder unificar e jogar um peso político nessa greve, né? Tornando-as em greves isoladas, acabando aí ou derrotadas ou com vitórias muito pequenas e parciais. Entendi. E acho que é importante a gente esclarecer aqui, né, que o Cláudio, ele é do partido que é base do governo, né? Sim, o Cláudio Fonseca, ele foi vereador pelo Cidadania no último mandato, se eu não me engano. Oficialmente não temos notícias, mas pelo que os próprias pessoas da Chapa 1 ligadas a ele dizem que a tendência é que em 2024 ele saia candidato a vereador pela Rede, que é um partido que está federado com o PSOL. Então ele sairia numa chapa em conjunto aí, fazendo apoio possivelmente ao Boulos, se isso se configurar. Mas o Cidadania é um partido federado ao PSDB. Em eleições anteriores, o Cláudio saiu até mesmo no mesmo santinho ali, com foto com o João Dória, acho que até mesmo, enfim, eram da mesma chapa, né? O Cidadania é partido federado ao PSDB, se eu não me engano, ainda continua dessa maneira, e nas eleições eles saem como uma frente, assim como se ele migrar para a Rede, o ano que vem ele sairá junto com o pessoal do PSOL aí. Mas, como vereador, ele era a base, o Cidadania era a base do Bruno Covas e do governo Bruno Covas e Ricardo Nunes, isso mesmo. João, explica aí pro ouvinte que não é da categoria dos professores o que foi o Sampaprev 1
e o Sampaprev 2? O Sampaprev é o nome dado para a reforma da Previdência do funcionalismo público municipal. Então, o Haddad, ainda enquanto prefeito, lá atrás, ele chegou a propor uma reforma da Previdência, ele retirou essa reforma, colocando ela de volta na pauta na Câmara Municipal em seu último dia de mandato, pega aí pelo João Dória e piorado, né, acrescentou diversas maldades. Se eu não me engano, em 2017, o João Dória tentou aplicar o que seria, em 2017, o funcionalismo público pagava uma contribuição com uma alíquota de 11% para o Instituto de Previdência Municipal, né, o IPREM, e tinham algumas regras de aposentadoria, assim como o próprio fundo de pensão, né, que era um fundo baseado na questão solidária, no sentido de que quem está na ativa pagava e contribuía para os inativos, né, aposentados e pensionistas. O João Dória quis aumentar essa alíquota de 11, subindo para 14, sendo escalonado, podendo chegar até 21%, entre outras medidas que mudariam ali as regras para aposentadoria. No governo João Dória, ele acabou sendo derrotado. Mais tarde, o Bruno Covas, em 2018, se não me falha a memória, entre Natal e Réveillon, aprova o chamado Sampaprev 1. Ali ele já cria o que a gente chama de segregação de massas, que seria a criação de dois fundos, né? Os servidores que tinham ingressado na rede municipal de educação de São Paulo até dezembro de 2018 permaneceriam no fundo financeiro, que teria esse mesmo caráter solidário, e aqueles que ingressariam, né, que ingressaram após, porque foi aprovado o Sampaprev 1 no governo Bruno Covas, iriam contribuir para o FUNPREV, que seria um fundo de pensão aí, enfim, com outro caráter, um caráter contributivo, dividindo. Então, aquilo que era solidário cria-se um problema porque a gente não tem mais ingressantes novos, além de subir a alíquota de 11% para 14% ali, aqueles que entraram no FUNPREV, né, que ingressaram depois de 2018, ficam estabelecidos com um teto para aposentadoria, que seria o teto do INSS, entre outras coisas. Após a reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro, o governo Ricardo Nunes aprova em 2021 o chamado Sampaprev 2, que além das mudanças já trazidas no governo Bruno Covas, ele modifica diversas regras, entre elas a idade mínima de aposentadoria, que de mulher para as mulheres com aposentadoria especial, no caso as professoras e gestoras da rede municipal, passa de 50, desde 17 de março de 2022, quando ela entrou em vigor. Então, a idade mínima das mulheres com aposentadoria especial passa de 50 para 57, dos homens de 55 para 60. Ele institui também uma das questões que talvez seja a mais cruel, que é a mudança no cálculo da aposentadoria dos servidores aí. Então, para nós professores, quem havia entrado ou quem ingressou no serviço público antes de 31/12/2003 tem o direito à integralidade, que quer dizer que a gente se aposenta com o nosso salário base em que a gente está no final da carreira. O governo Lula aplica uma reforma da Previdência, foi até onde teve um racha e foi criado o PSOL na época, em que ele acaba com a integralidade, ele coloca a partir dali o cálculo sendo feito em cima, né? No caso, eu quando ingressei na Prefeitura de São Paulo, ingressei no ano de 2010, o cálculo para minha aposentadoria seria 80% da média das minhas últimas 80 contribuições ou das minhas maiores 80 contribuições. Com a reforma do governo Ricardo Nunes, passa a ser um cálculo
uma média aritmética dos meus últimos 25 anos de trabalho, e se eu contribuo 25 anos, eu tenho 70% dessa média aritmética que leva em consideração o meu salário de 25 anos atrás. Então, o que derruba, já mesmo sem a integralidade, né, o que faz com que a gente tenha uma redução de cerca de 30% a 35% do benefício, justamente no momento em que a gente estaria precisando mais aí, né? Então, já teríamos aí a queda na perda das gratificações, de adicional noturno, entre outras questões, como a própria jornada especial integral de formação, que não é incorporada para os profissionais que ingressaram após 2005. Você também tem uma queda, o que vai levar na prática, quando a gente lá na frente, lá no meu caso, com 60 anos, quando a gente olha o cálculo do benefício, muita gente vai contar com o que seria pago. A expectativa é a gente reverter isso, tanto dos próximos dados das eleições municipais, mas principalmente apostando aí na organização e na luta direta dos trabalhadores da educação e dos servidores públicos municipais. Mas essa lei, ela institui diversas outras crueldades, como, por exemplo, a taxação de aposentadorias e pensões. Já lá no governo Lula, houve uma reforma em que se cobrava a alíquota de contribuição do sistema previdenciário para os servidores públicos em cima daquilo que ultrapassava o teto do INSS. Então, hoje, se eu não me engano, o teto está por R$20, até o 17 de março de 2022, antes da vigência e da reforma do Sampaprev 2, quem ganhava mais de R$7.500 contribuía com 14% do que pedia clientes. Com a aprovação e a vigência do chamado Sampaprev 2, a gente tem aí a cobrança da alíquota de 14% sobre o que excede um salário mínimo, então taxando também aqueles servidores públicos que têm um benefício já reduzido no momento ali da precisam mais. Ainda que no governo Ricardo Nunes existiam medidas mais cruéis do que a própria reforma do governo Bolsonaro, como, por exemplo, a taxação de aposentados por invalidez, pessoas com doenças graves, o que agora, há pouco tempo, foi revogado aí, somente, né? Então, você tem toda uma gama de mudanças nas regras, que eu sempre falo com os pais, com a comunidade, para além da questão sindical com os nossos colegas, que quando a gente piora a vida de um professor, de um auxiliar técnico de educação, de um gestor, né, a gente precariza o trabalho deles, a gente precariza o atendimento na escola, porque as melhores carreiras atraem os melhores profissionais, e os filhos da classe trabalhadora paulistana merecem aí os melhores educadores dentro das escolas municipais. Por isso que a luta aí pela revogação do Sampaprev, entre todas as pautas em comum no movimento sindical, é uma luta de toda a sociedade que defende uma escola pública gratuita, laica e de qualidade para todos. Maravilha. E, João, né, você falou que em 2023, né, vocês estão em campanha salarial, né? Como que anda a campanha e qual que é o balanço aí que você faz dela, né? Conseguiram o aumento necessário ou não? A campanha salarial de 2023 ela foi muito ruim, né? Só não foi pior porque a gente conseguiu convocação de assembleia e colocar aí as educadoras e educadores em movimento, que é sempre positivo para colocar essa contradição da precarização da educação no debate da cidade, mas o fato foi que no ano de 2022 a gente recebeu aí do Ricardo Nunes um aumento em forma de abono complementar, né, o ano passado, de 31,77%, incorporando no padrão somente 5%, então o que achata o nosso plano de carreira, porque um abono aí na casa de 26,77, o plano de carreira ele feito com alguns degraus no que a gente chama de QPE, no quadro dos profissionais da educação, ele
achata no sentido de que quem está no começo da carreira ganha mais ou menos a mesma coisa de quem está no meio. Esse tipo de aumento está previsto em legislação, né, mas e já foi utilizado por governos como o Kassab e a Haddad. Só que, pela primeira vez, a gente tem um aumento em forma de abono complementar de incorporação, o que coloca em risco aí, né, a aplicação da chamada política de subsídio, que chegou até a ser cogitada esse ano na campanha salarial aí pelo governo. Então, nós conseguimos a incorporação de 5%, esse ano nós conseguimos a incorporação de mais 5% e mais uma ampliação desse bônus complementar, além do que o governo retirou a proposta de subsídio, o que pode ser considerado uma vitória, né? Porque a aplicação do subsídio seria mais um duro ataque à carreira, já que o subsídio seria a supressão dos quinquênios, sexta parte, aí colocaria em risco, inclusive, a nossa própria evolução funcional, ou mesmo a nossa database do mês de maio, onde a gente tem essa batalha para poder pleitear aí uma valorização dos profissionais da educação. Mas o fato é que o prefeito com quase 40 bilhões em caixa, um prefeito que vem tentando ganhar a opinião pública para disputar a reeleição de 2024, que a direção do nosso sindicato não conseguiu arrancar nem ao menos as perdas salariais do último período. A gente seguiu numa deflação, o que foi muito ruim, além do que o outro ponto importante, como eu já havia comentado, de que as condições de trabalho vêm de mal a pior, a nossa categoria vem adoecendo, e essa pauta nem sequer entrou na mesa de negociação, a não ser com a proposta de criação de um grupo de trabalho nas regionais, quando a gente quer política pública para a causa, né? Redução de crianças, bebês e alunos por sala de aula, redução da jornada sem redução de salário, enfim, políticas que funcionem aí para melhorar as condições de trabalho dos educadores e educadoras aí da rede pública, que consequentemente reverbera aí num melhor atendimento e uma melhor educação. Maravilha, quer dizer, maravilha não tá, né, na prática, mas enfim. E João, né, e como que anda aí a situação, né, dos alunos, né, dos estudantes aí da rede municipal, né? Quais são as demandas, as reivindicações deles e da comunidade escolar? Olha, nós passamos aí por um período que as escolas não tinham feijão, por uma questão de contrato, mas houve uma pressão por parte da comunidade escolar aí de que a prefeitura retomasse a compra, né, o que foi restabelecido aí no último período. Você tem demandas, uma das principais demandas hoje na rede municipal é relacionada à política de inclusão das crianças e adolescentes, né, alunos com deficiência, porque você tem uma quantidade grande de crianças e alunos por turma. Aí você tem uma quantidade também grande de crianças com deficiência que exigem uma demanda especializada. E você não tem, em contrapartida, um apoio do governo para que essa inclusão aconteça de fato. Então, você teria que ter os professores de atendimento educacional especializados em todas as escolas, uma redução de crianças e alunos por turma, como eu disse, né, independente de crianças com deficiência, mas hoje nós temos ali, não sei se, não vi estudos explicando esse aumento da demanda com as crianças e alunos com deficiência, mas com certeza os 2 anos de pandemia e reclusão atrapalharam muito o desenvolvimento de todo mundo foi prejudicado, mas essa parcela dos nossos estudantes aí apresentou enfim, foi prejudicado nessa maneira e isso tem se refletido no comportamento de todas as crianças, mas em especial deles, dentro
da escola, e a gente precisa, né? O que a prefeitura faz é colocar um estagiário por período. Então, se um profissional da educação, um professor não está dando conta, claro, a gente não quer que o estagiário vá embora, a gente quer mais gente, mais adultos na relação com a criança, mas teria que ter uma política de fato ali, uma professora de atendimento especializado que pudesse estar acompanhando as aulas com os professores, estar orientando os professores para que a gente pudesse atingir, porque qual seria o foco do trabalho, né? A gente trabalha sempre no sentido de se relacionar com a consciência daquele estudante, daquela criança e fazê-lo avançar para aquilo que está próximo dele, mas que depende de uma ajuda dentro das suas potencialidades. E aí a gente tem, com uma demanda de trabalho muito grande, a depender daquela deficiência, a gente tem uma grande dificuldade dos nossos colegas identificarem essas possibilidades numa demanda com 30, 35 crianças ou estudantes ali em conjunto, e acaba aqui sendo uma falta de respeito com a própria criança, né, com esse estudante, com os demais e com o próprio trabalhador que fica ali, enfim, acaba se rebaixando, não consegue se trabalhar, não consegue se ensinar. Então, essa é a gente defende aí que as escolas tenham os professores de atendimento educacional especializado, uma redução drástica do número de crianças e alunos por turma, para que pudesse aproximar mais, ter mais esse contato, e que esse professor de educação, atendimento especializado, ele possa ficar tanto auxiliando nas aulas, né, juntamente com os professores, mas que participe desse planejamento para que os professores possam se apropriar daquela determinada especificidade, né, tanto dentro do que tange a um tipo de deficiência, mas ao que tange a própria pessoa com deficiência, que também, como todas as pessoas, tem as suas diferenças, especificidades, e a gente precisa dessa orientação para poder conseguir efetivar a educação, né, a atividade fim da educação. Uma outra questão importante é o que vem acontecendo com a educação de jovens e adultos. Nós temos aí uma queda no número de cadastros para a procura de matrícula no Brasil como um todo, uma queda aí de 2017 para cá, se eu não me engano, gigantesca no que diz respeito ao investimento em educação de jovens e adultos, e com a precarização do trabalho, essa parcela da população que já não teve o seu direito à educação atendido lá atrás, na infância, na adolescência, é obrigado a trabalhar aí jornadas extenuantes de 12, 13, 14 horas por dia, ou mesmo estão no relento e acabam não indo para a escola, o que faz com que os governos, ao invés de ter política para isso, né, que tem que ter política de acesso e permanência, abrir as escolas em tudo quanto é canto nas regiões para que as pessoas possam chegar próximas ao trabalho ou na sua própria residência, e dar condições de permanência, que é subsidiar esse pessoal aí que já teve o seu direito tolhido em outra, enfim, em outro determinado momento de sua vida aí. Acho que são muitas as demandas, né, mas as principais demandas em relação às condições de trabalho mesmo, né, do lado dos professores e das crianças, a gente tem aí as mães se articulando, as mães de crianças e adolescentes com deficiência, para cobrar dos entes aí da federação que deem todo esse apoio, em conjunto com os profissionais da educação que não têm conseguido atender essa demanda diante da precarização das suas condições de trabalho, assim como essa demanda dos estudantes de jovens e adultos, que são jovens, adultos e idosos, né, que ocupam as nossas escolas, que merece uma atenção especial para que a gente possa estar colocando aí, porque a cidade de São Paulo, assim como o nosso país, tem uma grande parcela da população que não tem a educação básica concluída. Para encerrar, só para complementar um dado importante sobre os nossos estudantes com EJA, na pandemia, na cidade de São Paulo, a cada 4 pessoas que morreram, 3 não tinham a educação básica. Então,
a pandemia foi um fator que gerou uma grande evasão escolar, né, empurrou para fora da escola uma parcela dessas pessoas aí, tanto por conta de falecimento, por conta de sequelas da própria Covid-19, mas também desse empobrecimento em massa que gerou, né, essa crise aí que a pandemia acentuou, uma crise que nós já vivíamos. Então, acho que é importante que a gente foque o olhar para os estudantes dessa modalidade de ensino. Muito bem, então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do João, né? Gostei aqui bastante aí do papo, né? Achei que um papo foi um papo bom, né? Produtivo. E passo a bola para ele fazer as suas considerações finais. Bom, agradecer aqui o Guilherme mais uma vez aí pelo espaço, acho que é muito importante que a gente possa estar discutindo aí a escola pública, porque todo projeto de escola pública tem um projeto de sociedade, e não é essa sociedade que está aí que a gente quer, então discutir a escola pública é discutir uma sociedade mais justa, um outro mundo, e esse outro mundo é possível, desde que nós aí, os trabalhadores, estejamos aí organizados, estejamos discutindo, debatendo, agregando as pessoas aí a nós e avançando, né? A gente construindo aí um movimento sindical forte, enfim, para que a gente possa intervir na luta de classes de São Paulo positivamente na disputa aí do que tange essa verba. Enquanto as empresas querem levar para lá, a gente quer que a verba fique para quem a produz, né? Para os trabalhadores aí, sendo investida nas escolas, no saneamento básico, na saúde, na criação de empregos, no transporte público. É isso. Muito obrigado, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo ao João, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aqui que se inscrevam no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, né? Curta, compartilhe, comente os nossos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, TikTok, Facebook. E quem puder contribua aqui com o nosso Pix, com a nossa faquinha 385 007 028 00 CPF e também com o Padrim, www.padrim.com.br barra podcast e mesa de debates. Então é isso aí, pessoal, por hoje. Da minha parte é só. Forte abraço a todo mundo e fui!